Boa noite, boa noite a todos. Hoje eu vou fazer uma live aqui no canal. O tema hoje é a força do casal para prosperar. Vai ser eu e a Marina. Vou esperar ela me chamar aqui para poder a gente começar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo bem. Boa Quanto noite. tempo? Boa noite, mulherada. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Nós vamos fazer uma live sobre a força do casal para prosperar. Dentro do Instagram do Rafael, que tem a ver com esse tema, né, das finanças, e ele me convidou, sou esposa dele há 13 anos, e a gente vai conversar sobre a nossa história, como a nossa vida mudou depois que a gente se conectou como casal, né, amor? Exatamente. E o objetivo dessa live, a gente estava conversando hoje mais cedo, é justamente talvez servir de inspiração para alguns casais, né, que pensem na possibilidade, né, que estejam passando por algum momento difícil, que às vezes algumas coisas não estejam fazendo tanto sentido naquele momento e que é possível, né? É possível com a união, né? Não tem nada perfeito. Acho que todas as famílias têm as suas dificuldades, cada uma numa proporção diferente, e tudo. Mas se o casal realmente quiser, é possível, né? É possível superar essas maiores dificuldades. Então, a gente quer contar um pouquinho da nossa história, né? Então, assim, eu venho já fazendo uma live na semana passada a respeito do tema de mentalidade financeira. E esta semana a gente quer justamente dar uma continuidade nisso, né? Para poder passar um pouco mais para os seguidores, para as pessoas que estão me conhecendo agora há pouco tempo, um pouco mais desse histórico, né? Do que a gente já passou e para onde que a gente está caminhando, né? Então a gente queria começar justamente, né, da parte quando a gente se conheceu, né? Quando a gente resolveu morar juntos, não é isso? E aí a gente tinha a questão que a gente ganhava o mesmo tanto no começo, né? Então as questões das finanças de casal no começo, a gente era igual, a gente dividia todas as contas, porque a gente ganhava exatamente o mesmo valor cada um. Na época era cerca de mais ou menos R$ 2.500 cada um, e a gente alugou um apartamento, a gente ainda não tinha filhos, e com esse valor a gente conseguia ter uma vida naquela época, isso lá em 2008, 2009 mais ou menos, relativamente tranquila, assim. A gente conseguia pagar todas as nossas contas, a gente conseguia ter uma vida organizada, a gente conseguia fazer viagens, a gente conseguia, tudo assim, de forma relativamente simples, mas era possível, né? Isso acontecia bastante naquele começo ali, né? Só que a gente tinha ainda, assim, mesmo a gente já tendo esse valor mensal, a gente ainda tinha a ajuda de alguns familiares no começo, né? Então a gente tinha, no caso da minha avó, ainda pagava meu plano de saúde, né? Ainda tive essa mordomia no começo, A minha mãe e ajudava com o nosso aluguel, uma parte. ela pagava mais ou menos metade do aluguel naquele começo e tudo. Então, assim, começo de vida foi relativamente tranquilo, né? Então, assim, para um casal iniciando, ter esse apoio facilitou bastante. E com o caminhar, né, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? E a grande mudança que aconteceu foi justamente a partir do momento que a Marina teve uma promoção no trabalho, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de como que foi essa fase Na aí. verdade, nem foi uma promoção. Eu já estava há um tempo trabalhando em um emprego, né, no Ouro Minas, há praticamente 6 anos. E eu queria mais, eu queria novas oportunidades, eu queria progredir como profissional. Eu já tinha feito 2 pós-graduações, eu sou formada em Relações Públicas, fiz especializações em Marketing, e Comunicação. E aí eu procurei uma Headhunter, que é uma empresa especializada em recolocar profissionais na época, e deu certo. A empresa me recolocou como numa vaga acima, né, da vaga que eu tinha até o momento. E eu virei coordenadora, né? Até então tinha um cargo de analista, virei coordenadora de uma outra empresa e o meu salário dobrou. Então, quando a gente, né, juntou e depois casamos, a gente morou juntos um ano, casamos, mas moramos juntos para casar, né?
A gente já tinha esse propósito. E aí, meu salário, a gente ganhava igual, depois o meu salário ficou o dobro dele, né? E eu sempre fui uma mulher que tinha, posso falar, tinha uma energia masculina muito forte. Então, uma mulher com energia masculina forte e ganhando o dobro do marido, o nosso relacionamento começou a desestruturar. Mas não apenas por isso, né? Ele começou a desestruturar porque eu simplesmente achei que estava rica, aumentei o meu estilo de vida, então me lembro perfeitamente que eu logo fui promovida, já contratei uma massagem, porque eu amo fazer massagem. Então, uma vez por semana eu tinha uma massagista, aí eu malhava numa academia, aí eu contratei um personal, né? Uma personal, era até a Camila na época. Ou seja, eu dobrei o meu salário, mas eu também dobrei o meu curso, o meu estilo de vida. Então, e deslumbrei na época. E isso criou uma desestrutura dentro das finanças do casal e, consequentemente, do relacionamento, né? Exatamente. Até pegando um gancho nisso que você está falando, justamente a respeito da questão que muitas pessoas passam por isso, né? Então, às vezes a pessoa consegue ali uma promoção, no seu caso foi uma troca de emprego, né? E consegue aumentar a renda, mas a tendência natural de todas as pessoas é o que sempre que aumenta a renda, as pessoas aumentam imediatamente o padrão de vida na mesma proporção ou mais, que foi o seu caso, né? Então, você aumentou o seu padrão de vida numa proporção maior do que o aumento de renda. Ou seja, é o que a gente vê na grande maioria dos casos, que as pessoas ficam o que a gente chama de corrida dos ratos, né? Então a pessoa faz um esforço danado para poder conseguir um aumento de renda e quando ela consegue esse aumento de renda, imediatamente o que acontece? Ela aumenta o custo de vida dela numa proporção igual ou maior e fica sempre trocando cebola, né? Sempre naquela situação que não consegue ter uma tranquilidade financeira, né? Que é muito o tema que eu abordo dentro do meu Instagram. Então a pessoa nunca consegue atingir isso justamente por essa falta de controle. Então, pela pessoa não ter um planejamento financeiro, não ter um controle de orçamento familiar, que infelizmente aconteceu com a gente nessa fase da nossa vida, isso desestruturou tudo, né? Tudo ficou difícil, porque a gente não tinha mais objetivo, o dinheiro não dava mais para pagar as contas, então a coisa mais maluca, a gente aumentou a renda e ao mesmo tempo a vida, em vez de ficar mais fácil, mais leve, mais tranquila, foi mais difícil, mais apertada e mais complicada por o excesso de supérfluos, né? Eu lembro muito bem quando você comprou uma bolsa de academia e tal, de R$ 300, só que você falou assim, o que é R$ 50 no cartão por mês, né? Porque foi dividido de 6 vezes. Só Né? que Mas não é eram 50, né? várias de 50, né? Não era Exatamente. essa bolsa, Então, eram eu lembro várias muito. prestações de 50. Exatamente. Eu lembro muito bem que quando você recebia o salário nessa fase, era a conta praticamente pagar o cartão, né? Porque assim, os gastos do mês já haviam todos sido feitos dentro do cartão de crédito. Era viver para pagar cartão, né? Então E era aí entra realmente um muito o momento. tema do meu Instagram, né? Que é o que eu ensino hoje as mulheres a terem um guarda-roupa inteligente e funcional. Porque eu fui vítima dessa corrida dos ratos, de mulheres que gastam todo o salário, literalmente, com roupas que não usam, mulheres que escondem sacolas no porta-malas para o marido não ver, Nós vamos chegar né? nisso depois. Então, assim, eu criei o meu método de trabalho, que hoje eu sou consultora de imagem e estilo há mais de 10 anos. Essa metodologia eu criei para mim, porque era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu era extremamente compulsiva com compras. E hoje eu entendo também, né, que tinham coisas muito emocionais envolvidas com isso, porque todo excesso tem um porquê. Pessoas que comem compulsivamente, pessoas que bebem compulsivamente, pessoas que compram compulsivamente. Então eu tinha essa necessidade de compra para me sentir validada, né? No mundo que eu vivia. Eu sempre gostei de moda, então eu sempre tinha que estar vestida das tendências, compra, me sentir pertencente. Hoje eu tenho clareza disso. Então, com a consciência e com o método, eu consegui resolver esse problema. E isso foi uma das coisas que ajudou a controlar o nosso casamento. Então, o Rafael é prova viva que hoje eu gasto pouquíssimo, né? Ontem mesmo a gente foi no shopping, eu gastei bastante, porque tinha muito tempo que eu não comprava. Tudo que eu compro é muito direcionado. Então, a gente vai fazer uma viagem, eu comprei coisas que estavam precisando para essa viagem, de acordo com aquela lista de compras. Então, eu faço compras específicas, pontuais e coisas que eu preciso. Então, o jeito que a gente ajustou as nossas finanças hoje,
as nossas brigas de casar, como casal, elas simplesmente elas pararam, porque a gente já quase se separou várias vezes por causa de brigas de dinheiro, sobre dinheiro, né? Na verdade, assim, até continuando a história, né, tem um episódio específico que eu queria contar mais cronologicamente, né? Que tem a ver justamente com essa fase, né? Então, se realmente esse momento que aconteceu isso, houve uma desconexão forte, né? Por causa dessa questão financeira, que isso, inclusive, isso é estatístico, isso aí não é criação, né? Cerca de um dos principais motivos de separação são problemas financeiros, né? Os casais se desentendem por problemas financeiros. Um quer gastar com uma coisa, outro quer gastar com outra. Existe uma dúvida muito grande sobre se as finanças devem ser juntas ou devem ser separadas. Então, assim, isso é uma coisa muito recorrente. Muitas brigas, né? Acontece, não é só com a gente. Eu tenho certeza que isso é uma coisa comum por essa estatística, né? E aí, o que aconteceu nessa fase, né? Que eu tive opção, não tive opção, que eu estava ganhando metade do que você ganhava. Em seguida, eu consegui o emprego da UNA, né? De como professor. E ali eu consegui aumentar a renda, a gente começou a equilibrar, mas mesmo assim não melhorou muito, né? Porque a despesa estava muito alta, todo o dinheiro que você recebia naquela época, você torrava com roupa, literalmente, né? O 90% do dinheiro, né? Realmente era muito forte isso nessa época. E eu tinha que me virar com o restante, né? Nessa época eu já ganhava igual por causa de 2 empregos, né? Então eu trabalhava durante o dia no estado na época e à noite dava aula na faculdade para poder conseguir ali manter ali pagar as despesas mesmo, né? O básico que a gente precisava naquela fase lá, né? Então isso aí realmente foi um grande problema. E depois disso, mas você sempre teve uma coisa assim, muito forte de pensar nessa possibilidade de ter condição boa, né? Sempre você quis a gente até falava, se todo mundo chamava você de deslumbrada, né? Deslumbrada. Eu sempre fui a deslumbrada Era, sonhadora. era o seu apelido na família, né? Entre os amigos mais próximos, né? E eu tentava na ideia de que eu queria te trazer para o que eu chamava de realidade, né? Porque aquele mundo mais simples, né? O mundo mais básico, sem grandes sonhos, sem grandes objetivos, sem grandes metas, né? Tentando sempre na ideia minha de te colocar o pé no chão, porque eu não via possibilidade de ter um aumento de renda que pudesse, né, compensar isso, que a gente pudesse mudar de patamar de vida, e ficava acomodado naquela situação ali que não era boa naquele momento, né? Assim, E aí eu comecei a empreender, né? Ou seja, eu precisei de dispor um pouco de dinheiro que tinha para investir na empresa no começo ali 2012, e a gente continuou apertado, né? Porque no começo a empresa era Mas muito acho que antes de crescente. contar essa parte, eu acho que a gente tem que voltar no começo, no sentido de que as pessoas entendam que o que salvou o nosso casamento e o que nos fez prosperar foi simplesmente a mudança de mentalidade. Então éramos um casal, né? Eu olhei um dia pra ele e falei, né? Lá nessa época que eu era gastadeira, que eu falei, eu vou ser rica. Eu vou ser rica. E ele riu. Ele falou, eu não preciso. A gente mora num apartamento bom, alugado, num bairro aqui perto da minha avó, né? Ele morava perto dos avós ali. Para ele estava tudo bem, né? O nosso carrinho é bom. E eu falei, não, isso para mim não é suficiente, né? Eu sou deslumbrada. E eu sempre eu vim de uma família de classe média, em que sempre tive condições de classe média. Então, eu estudei em escola particular, a gente tinha as viagens lá para Cabo Frio, Guarapari, nada luxuoso, nunca fui para Disney, né, com os meus pais. Lembro que até pedia a minha mãe, não, eu não conheço a Disney, você não vai. Então eu não tive nada de mais, né, que hoje a gente proporciona para os nossos filhos, mas eu tive uma vida muito boa. E o Rafael sempre teve uma vida muito escassa. Escassa mesmo, de ter uma calça jeans, um tênis para ir para a escola. Então, a gente era extremamente opostos na forma de pensar. Então, ele viveu na escassez e eu vivi na abundância no É, sentido de estudei escola meus pais, por mais pública, né? apertados que eles tivessem, eu me lembro que sempre tinha uma viagem pra praia, porque eles tinham um amigo que tinha um apartamento luxuoso na praia que emprestava. Então eu sei, meu pai sempre trocava de carro. Então meu pai sempre foi essa pessoa que correu atrás, vivia apertado, mas sempre, tanto que hoje ele é uma pessoa bem de vida, ele progrediu, né? Mas quando ele perdeu o emprego e teve que arrumar essa nova profissão, que foi a profissão que realmente ele fez ele prosperar, eu vivi altos e baixos, mas ele sempre dava um jeito. E eu criei uma mentalidade na minha vida
de sempre dar um jeito. Porque eu cresci numa família que sempre dava um jeito. Então, por mais que eu gastasse, no final dava tudo certo, entendeu? Ou E isso não, né? matava ele. E realmente continua dando, no final dá tudo certo. Então, então eu criei um otimismo, eu criei um jeito que era o oposto dele. Então criou um descompasso no relacionamento muito grande. Isso é até interessante explicar, porque é até um dos temas que eu abordo dentro do meu curso, né, da mentoria, tudo que eu quero ajudar justamente um pouco a parte dos casais, é entender que muitas vezes os conflitos financeiros entre os casais se deve à diferença de modelo de dinheiro, modelo financeiro. Porque Pensar sobre o cada dinheiro. pessoa, exatamente, cada pessoa tem uma experiência diferente com finanças na família, né, quando criança. Então, isso é muito importante, porque o que a criança viveu ali na infância, ela tende a replicar isso no futuro. Então, meu caso realmente foi a questão da escassez, porque era uma vida muito simples, assim, nunca faltou o básico, mas era o básico do básico. O iogurte era o mais barato, o biscoito era o mais barato, quando tinha, sempre o básico. Então, o meu tênis era o mais simples da escola. Então, eu fui criando isso, né? Eu estudei escola pública a vida inteira, né? Então, assim, isso fez muita diferença, né? Pelo menos o primeiro grau todo, né? Escola pública e tudo. E isso foi se acumulando ao longo do tempo. Então, qual que é a diferença do modelo de dinheiro? Então, por exemplo, o meu era que eu precisava do dinheiro o quê? Para segurança, porque eu achava que podia faltar a qualquer hora. Eu precisava de ter uma reserva, uma poupança ali, um dinheirinho na mão, porque eu não sabia o que podia acontecer amanhã, pode acontecer um imprevisto, pode ter alguma coisa. E já a Marina pensava no dinheiro para Para poder ter prazer. prazer, O né? dinheiro me Então, proporcionava e proporciona prazer. E esse exatamente. prazer, ele não era a parte do guardar, né, de ter uma reserva, isso nunca fez parte da minha vida, porque eu não via. Meus pais, eles até são pessoas que poupam dinheiro, mas eu, como criança, isso não era o que parecia para mim. Então, eu criei uma mentalidade de dinheiro ser 100% por prazer. Por isso eu gastava com roupas, que aquilo ali me dava prazer, né? As compras me davam prazer. Depois eu mudei esse jeito de gastar. Eu saí das compras e comecei a gastar com restaurantes. Né? Então, comida e bebida boa, para mim, é o valor number one, né? Passou a ser. Então, esse modelo de dinheiro foi o problema básico do nosso relacionamento. Exatamente. E sempre você tinha essa questão da questão da riqueza. Eu lembro que, na verdade, quando eu comecei a empreender, a ideia até foi engraçada, né? Algumas pessoas sabem dessa história, que tem a ver com um programa que passava na televisão na época que chamava Mulheres Ricas. Não sei se alguém lembra, né? Da Se eu não me engano, era da Val Bandeirantes, né? Marchiori. Acho que era da Bandeirantes. E dentro dessas mulheres ricas, era aquela Débora Rodrigues e tal. Na verdade, cada uma tinha ficado rica de alguma forma diferente, né? Uma era herança, a outra tinha, ela era atriz, a outra. E essa Val, eu fiquei sabendo que uma parte da história dela tinha a ver com uma transportadora, né? E aí foi que me inspirou, né, Não, a um dia criar a eu tava empresa, né? assistindo, gente, eu era mulher que assistia novela e assistia programa chamado Mulher Rica. E como eu queria ser rica, aquele programa eu amava, porque as mulheres eram arrumadas, elas tinham bolsas de luxo, elas viviam no glamour. Então eu assistia aquele programa porque era aquilo que eu queria na minha vida, né? Então eu tava ali mentalizando. Só que aquilo ali não me levava a nada, porque eu não me capacitava, eu ficava no sofá todos os dias assistindo o outro ser rico, né? Hoje a gente viu que o caminho é esse. E um dia ele sentou do meu lado, olhou e falou assim: o que essa mulher faz? Porque ele via que eu gostava mais dela, que ela era a que mais se destacava. O que essa mulher faz? Eu respondi pra ele: ela é dona de uma transportadora. Depois a gente descobriu Nesse que, momento, que o ele dinheiro deu. dela veio de outras fontes, né? Mas Mas ela é dona, o marido dela, né? A família de uma transportadora. Ele deu um estalo naquele minuto e pegou o computador e começou. E é ali que ele criou a primeira empresa, né, nossa, da família, através desse programa, nesse dia que a ficha dele, a ideia dele veio. Ele começou a empreender ali. exatamente. E ali, a partir dessa ideia maluca, né, que surgiu do nada diante desse programa, e achava que ali seria a solução, né? Igual eu falei, no começo parecia que esse era o negócio, mas depois descobri que não, né? Ela foi casada com o dono da Big Frango, né? A maior empresa de frango do Brasil, de aves e tudo. E ali eu comecei a empreender, só que muito empréstimo, né? Essa empresa foi crescer na base de empréstimos,
de linhas de financiamento para compra de caminhões e tudo, que o juro era baixo. E fui alavancando e veio aquela crise de 2015, 2016 ali. E a empresa simplesmente foi quebrando, né? O movimento foi caindo, passou a Copa do Mundo, o movimento mexeu muito com o material de Só um construção. detalhe, eu saí do meu emprego, que eu ganhava bem, né? Aquele que eu tinha começado a ganhar o dobro, para empreender com ele. Ele falou: olha, a empresa está crescendo. Nessa época eu já tinha feito o curso de consultoria de imagem, mas eu ainda não tinha uma agenda de clientes. A empresa está crescendo, vem trabalhar comigo. Ele me colocou no financeiro da empresa. Eu era o financeiro e ele era a Comercial. pessoa de relacionamento. Só que o nosso perfil comportamental é o oposto. Eu sou a pessoa de relacionamento e ele é a pessoa do financeiro. Aí a empresa quebrou, porque não estava tudo errado ali, entendeu? Então, assim, a gente não sabia como fazer. A gente começou a empreender e a gente cometeu erros graves, né, nesse começo, tentando progredir, tentando. Então, eu saí do emprego, fiquei sem emprego, a empresa quebrou, né, por causa dessa crise, mas hoje a gente entende da nossa autorresponsabilidade dentro desse processo. Ela quebrou porque a gente não soube ser gestores dessa empresa. E aí a nossa situação financeira piorou assim drasticamente. Eu já tinha um filho e aí a gente ficou quebrado mesmo e a luz ser cortada, a história que muitos de vocês já sabem. Exatamente. Então, nessa fase, o que aconteceu? A gente começou a passar muito aperto, porque realmente as dívidas venceram, né? A gente não tinha o estilo de vida, era simples, mas não pagava a conta, né? A empresa realmente estava num momento extremo ali, de muita dificuldade e tudo. E eu tinha a sensação ruim na época, que era como se a Marina nada tivesse acontecendo, né? Que eu estava vivendo como se não tivesse passando aquele problema. Então era um desespero muito grande dentro de mim de viver naquela situação apertada e tentando virar aquele jogo e tal, mas sem ferramentas, né? Acho que ali fez uma grande diferença, eu não sabia. Então, tipo assim, eu achava que a culpa da quebra era a culpa da crise do governo, né? Que eu era uma vítima do governo. E com o tempo eu fui vendo que, na verdade, naquele mesmo momento, a ficha caiu o dia que me fizeram a seguinte pergunta num dos primeiros cursos que eu fiz. Nesse momento, existe alguma empresa no seu mesmo ramo que está crescendo, que está progredindo, ou todas estão quebrando? Aí eu vi que algumas empresas mais estruturadas, que não estavam tão alavancadas, que não tinham dívidas, elas estavam indo super bem na crise. E ali a minha ficha começou a cair. Falei, puxa vida, crise é oportunidade, né? Então a gente fala-se muito nesse jargão aí e tal. E ali eu constatei isso na prática, né? Crise era oportunidade. Então as empresas que estavam estruturadas começaram a comprar as pequenas começaram as que estavam endividadas, mal geridas, né? Não tinha gerência direito, fazia um monte de coisa errada, contratava funcionários incompetentes, pessoas que não produziam, pessoas que, enfim, uma série de erros básicos que o empreendedor não pode cometer, eu cometi todos, né? Justamente por essa falta de experiência naquele momento. Por mais que eu tivesse a formação em administração de empresas, mas quem já fez o curso superior vai poder confirmar que o curso superior nos dá uma base, mas ele não nos ensina na prática, né, o que fazer. A gente precisa realmente da vivência para poder colocar aquilo em prática e poder ajustar aquilo. E aí foi um momento muito extremo para a gente, né? Porque a situação foi só piorando ao longo dos próximos anos, até que chegou o ponto, né, que a gente teve realmente a questão daquele episódio da luz cortada, que a gente fala muito dele. Porque aquilo ali foi um grande marco na nossa vida, porque a gente chegou no fundo do poço, porque a gente já estava, né, com um filho, o segundo já estava grávida do segundo, e a gente chegou em casa e simplesmente não tinha luz, né? A luz tinha sido cortada por falta de pagamento. Eu vinha mantendo duas contas atrasadas na imaginação que enquanto não chegasse na terceira, eles não iriam cortar, né? Mas eles não perdoaram, não. Depois de, sei lá, 4, 5 meses que estava atrasado duas contas, mantendo duas atrasadas, sempre pagava a mais antiga, eles chegaram e cortaram, e eu tive que me virar, né? Então, realmente foi uma situação extrema. E aí, naquele dia, eu tomei a decisão de nunca mais aceitar passar por aquilo, né? Pela humilhação que eu me senti de fracasso, né? De não conseguir dar o básico para minha família, né? Então, ali eu decidi realmente a virar a chave daquilo ali. Então, assim, uma coisa que aconteceu interessante, que vem reforçar aquilo que você falou, Marina, da mudança, que é o método que você criou, dessa questão financeira, né, de gastar demais com roupa. Eu não esqueço de um exemplo que a gente teve até uma briga durante um dos primeiros cursos, né? Quando eu fiz lá, a gente fez o primeiro Protagon, né, o curso do Wendel Carvalho,
e lá em 2019, e a gente teve uma briga feia no curso por causa do. Eu descobri que você estava fazendo compras escondidas, né, digamos assim, né? Eu não sabia, né? Então a gente estava passando um aperto financeiro e você estava comprando roupas porque você tinha aquela necessidade de comprar. E eu, do lado de homem, né, aperto, eu não conseguia entender aquilo ali, né? Aquilo ali na minha cabeça não fazia sentido. Puxa vida, nós estamos apertados, como assim? Que a pessoa compra roupa num aperto desse, né? Então aquilo ali foi muito forte para a gente naquele momento, né? E a partir dali a gente vai, né, talvez isso tenha ajudado a impulsionar essa força sua de realmente se organizar e criar essa metodologia para você não ficar mais, né? Mas eu acho que duas coisas foram chaves nessa história para a gente dar essa virada. O Rafael, ele tinha esse sentimento, né, antigo, assim, de uma picuinha, assim, de ser provedor. Ele achava meio... Por esse negócio de eu ter essa fama, né, de deslumbrada, talvez ele acreditasse nisso, e ele não aceitava ser o provedor. Então, ele queria que alguma coisa eu ajudasse, então ele ficava nessa picuinha. Quando ele se libertou disso e assumiu lá nesse mesmo protagon que salvou a nossa vida, né? Ele se libertou disso, ele viu, eu preciso assumir essa família, ser o provedor, e se essa mulher ganhar dinheiro por conta dela, né? Que depois aí a gente vê se ela vai com dinheiro em casa, se ela vai gastar com as roupas dela, mas ele viu que ele era o homem da casa. E ele tomou rédea disso com todas as forças dele. Tanto que o episódio de que a luz acabou foi um marco, ele falou, nunca mais passo por isso. E tomou a rédea da família. E o outro ponto foi eu me colocar no meu lugar de feminino. Então eu descobri que eu tinha uma energia masculina forte, eu já tenho um perfil muito dominante, né? Então, os nossos perfis são completamente opostos. A mulher, ela tem uma força tão forte que quando ela assume a energia do homem, ela não deixa o homem, não tem força para levantar. Então, o movimento é a mulher se colocar no feminino para o homem voltar para o masculino. Porque o homem não consegue lutar quando a mulher ela tá com o masculino dela Porque acho que é forte. da natureza do homem ir se acomodando, né? Porque a mulher não tem paciência de esperar o homem no tempo dele, porque o homem, por natureza, ele tende a ser mais lento que a mulher, né? Então, troca a lâmpada, aí a troca, vou trocar, mas leva 2, 3 dias para trocar uma lâmpada, né? Então, assim, o homem tem o tempo dele para poder fazer, e a mulher normalmente quer o negócio imediato. Então, muitas mulheres começam a não ter paciência e começam a resolver as coisas, né? Falar, deixa esse banana lá no canto dele, lá eu vou resolver para cá. E vai acontecendo isso, e isso vai tomando uma força cada vez maior. O homem vai ficando cada vez mais encostado, né, digamos assim, e a mulher vai assumindo cada vez mais o protagonismo, né? Tanto é que, por exemplo, as coisas de casa, muito. Teve uma fase que você resolveu. Você tinha o contato do cara do jardim, o cara da piscina, o pedreiro, sei lá o quê, que Tudo eu resolvia que isso, resolvia aquilo. fazia. Mas por quê, gente? Eu queria tudo. Por que a gente conseguiu passar por cima disso? Porque a gente investiu em treinamento de inteligência emocional, a gente investiu em conhecimento. A gente entrou numa jornada forte, profunda para reprogramar as nossas crenças. A minha crença, a minha infância, eu cresci vendo a minha mãe sendo essa mulher fazedora, resolvedora, né? Meu pai sempre foi o provedor, porém a minha mãe que resolvia, a lâmpada queimava, meu pai nunca trocou uma lâmpada. Mas ela ia lá e tinha o Geraldinho, marido de aluguel, que até hoje é da casa dela, que trocava a lâmpada, resolvia tudo. Então eu fui criada vendo isso. Então isso pra mim que era o certo. Ou você repete ou você repele. Eu repetia esse padrão, né? E ao mesmo tempo na casa do Rafael, ele foi criado que com a avó, ele foi criado pelos avós, a avó dele partia a frutinha e entregava na mão dele, a frutinha cortadinha, né? E eu tive experiências na minha família, né? Eu tive quando eu falo de crenças, eu tive uma tia que ela, né, ela viveu um relacionamento, hoje eu vejo que é abusivo, o marido traía, e ela servia ele na mesa. Aquilo ali, eu vivi na casa dela também, porque minhas primas eram, né, da minha mesma idade. E eu me lembro, quando eu caí essa ficha da energia feminina, eu por muito tempo me punha na minha cabeça, eu não vou ser igual a fulano, eu não vou ser igual a fulano. Então esse servir né, natural do marido, eu tinha uma coisa, uma trava por causa dessa situação da minha tia. Mas, gente, é ela. É o marido dela, foi a vida dela. Hoje eu tenho a minha vida. Então, essa reprogramação mental, né, das nossas crenças, da nossa história, é o que
fez a nossa virada de chave mesmo financeira como casal, porque a gente se conectou como casal e a nossa força de casal desde o começo, quando a gente estava conectado, antes do episódio de eu ser promovida, ganhar o dobro, deslumbrar, a gente vivia essa conexão. A gente juntava dinheiro, a gente fazia viagens legais. Então a gente foi pro Carnaval de Salvador, que era caríssimo naquela época, com o nosso dinheiro do pote do lazer. A gente tinha o dinheiro do lazer, né? A metodologia que o Rafael vai propor nessa mentoria que ele vai abrir, ela era toda, funcionou no começo, a gente desconectou nesse período e por muitos anos. Então a gente ficou anos perdidos, que a gente perdeu ali de prosperidade, de conexão de casal. E há mais ou menos 4 anos, eu entrei na jornada. E aí, por que a gente abriu essa live? Para mostrar para vocês que não espere o outro, né, amor? Aí conta aí como que você começou. A parte mais importante é justamente essa, né? Porque depois desse episódio extremo lá em fevereiro de 2018, né, que a gente ficou sem luz e não tinha condição de nada e tudo, foi onde realmente eu tomei a decisão de que eu já tinha começado o processo, eu tinha feito meu primeiro curso e tudo, e eu falei assim, eu não tenho opção, eu preciso me desenvolver, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso sair desse aperto, né? E ali realmente eu entrei de cabeça, então eu comecei a dedicar tempo e dinheiro, então eu comecei a aplicar o método de verdade, né, que é esse método de gerenciamento financeiro, da organização das finanças de casal, e a gente começou a se organizar dentro disso para poder ter essa divisão clara. Então a gente começou a ter dinheiro que era pouco, mas ele era dividido para cada coisa. Então, ao mesmo tempo, a gente conseguia ter um pouquinho para ter um lazer no final de semana, por mais simples que era naquele momento, a gente conseguia separar lá o potinho daquilo, né, a conta daquilo. A gente começou, né, a gente começou a organizar as finanças da casa, a gente reduziu o padrão, que não já era muito simples, mas a gente conseguiu dentro disso começar a fazer funcionar. E o principal foi que com o investimento em treinamentos, né, principalmente em 2018, 2019, era livro, era curso, era um atrás do outro. Então, assim, eu me dediquei demais nessa fase, né, tentando melhorar em cada área que eu via deficiência, que eu precisava desenvolver, porque já tinha o dinheiro destinado para isso. Então, não era sacrifício para mim, né, separar dinheiro para aquele objetivo, porque eu era obrigado a esgotar aquele pote nesse objetivo de treinamento. E eu fui sozinho, né? Eu lembro que no começo você achou, legal, tudo, mas ainda não tinha resultado, né? Você continuou vivendo a mesma vida que estava antes. Ficava ali a noite inteira vendo todas as novelas da Globo, todos os Big seriados. Brother. Tá tudo certo, não tem certo e errado, mas tem resultados. Né? Eu falo muito isso, assim, não existe certo e errado na vida. Quem somos nós para ditar regra na vida de alguém? Né? A gente não consegue ditar regra na nossa própria vida, que vai falar o que é o certo para o outro fazer, mas agora existem resultados. O que a gente acredita muito hoje, que eu vejo, é que é tudo plantio e colheita. Então, se a gente plantava toda noite, não fazer nada, não produzir, né? Ficava o tempo todo acomodado, só alimentando nossa cabeça com coisas quase sempre negativas, né? Coisas ruins que não nos levariam a nada, né? Isso foi debilitando a nossa vida, né? A gente foi vendo a nossa vida cada vez mais fraca. À medida que a gente começou a sair, eu fui sozinho no começo. Eu lembro que você ficava na sala vendo televisão, eu ia ler um livro no quarto, eu ia fazer alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa. Então ali, só que aí depois de um tempo, o que começou a acontecer? Você começou a ver os resultados, você começou a ver a nossa vida começando a dar as primeiras melhoras. A renda começou a aumentar, a gente começou a criar mais, né? As coisas começaram a ficar mais estruturadas, e aí sim você resolveu começar a acompanhar. Mas isso levou 1 ano e tanto, né? Então, se eu tivesse ficado te esperando, talvez a gente não tivesse começado, porque naquele começo você não tinha essa motivação. Você não acreditava que o caminho do desenvolvimento, do crescimento, do investir nessa parte, de dedicar um pouco, né? Porque com o tempo a gente aprendeu o quê? Que parece ser sacrificante, né? Nossa, mas você perde um final de semana que você podia estar divertindo para poder ficar dentro de uma sala de aula, às vezes. Você perde 1 hora da sua noite para poder assistir ali uma live, um vídeo importante que vai te agregar. Mas a gente foi vendo ao longo do tempo que a gente foi conseguindo conciliar, né, os momentos bons com os treinamentos. Então a gente consegue fazer as coisas juntas de forma que não fique sacrificante. Então a gente consegue ir equilibrando isso. Então, assim, é muita diferença, né, que faz quando a gente começa a entender melhor o processo. Mas o começo realmente foi muito doído, porque eu sinto que é como se eu não tivesse apoio. Mas eu tive que ir, eu falei assim, eu não tinha opção. Né? Então, assim, eu acho que muitos casais talvez estejam passando por um momento parecido com esse, né? Porque às vezes
um dos dois começa a alertar, fala, puxa vida, será que a gente não pode mais? Que foi um pensamento que a gente começou, né? Que a gente começou a entender o seguinte, beleza, eu era muito acomodado no sentido assim, a gente morava lá no apartamento lá, alugado, né, um carrinho simples e tal, não sei o que, tava tudo bem, não tinha problema nenhum aquela vida. Só que a gente começou a se perguntar por que, né, eu principalmente, por que não mais? Qual o problema de ter mais? Qual o problema de ter uma vida com mais condição financeira? Qual o erro disso? Qual o crime que existe nisso? Qual o empecilho? Né? A gente começa a entender que, tipo assim, que a gente começa a ver, poxa, isso é até uma coisa bíblica, né? Que Deus nos criou para ter vida e vida em abundância. Então, eu acredito que nós somos seres que viemos aqui para ter o melhor que a gente pode. Né? E o melhor é muito individual, muito pessoal. O melhor para mim é diferente do melhor para a Marina, que é diferente do melhor de pessoas que estão aqui nos assistindo, mas cada um buscar o seu melhor. E aí eu comecei justamente a correr atrás disso, né? De buscar cada vez proporcionar momentos melhores em função disso, né? Da gente se perguntar muito o que nos impede de avançar, né? O que será que não deixa a gente ir mais longe, né? E a gente E fica às no vezes. início eu fui muito julgada, né, por isso, assim, eu sempre, agora ele falou, fui julgada pelos próximos de uma pessoa deslumbrada, então as pessoas, né, perguntavam, não, mas aí quando você tiver esse carro, e aí, como é que vai ser? Como se minha vida fosse acabar, né? Zerou a vida, não é isso, né, gente? Não é sobre A vida é crescer e contribuir. Quanto mais a gente entendeu isso, quanto mais a gente contribui com o nosso trabalho, ajudando pessoas, igual a gente está aqui hoje, né? Os nossos filhos estão lá embaixo, só eles na o sala. episódio da árvore, tá tudo Tá lá certo. no quarto, eu tô aqui no outro, na mesma casa. 8h42 da noite, estamos aqui, dedicando o nosso tempo, porque a gente viu que a gente pode ajudar, inspirar casais e pessoas a transformarem a vida assim como a nossa foi transformada. E o porquê não mais foi uma virada de chave para ele. Porque esse porquê não mais sempre existiu na minha vida. Porém, eu não queria pagar o preço de me transformar para ter o mais, né? Então, quando eu entendi, a gente se conectou nisso, né? Que ele conseguiu ver que a gente poderia ter mais. E eu entendi que eu precisava me preparar, aí as coisas se juntaram, porque a gente ficou conectado na mesma corrente, na mesma vibe de ter mais, por que não? De ajudar mais pessoas com o nosso trabalho e, né, de crescer como pessoas, crescer profissionalmente. E conseguimos criar uma estrutura também de liberdade, que o nosso trabalho hoje, a gente viaja muito e trabalha nas viagens. Isso pra gente não é nenhum sacrifício. Fazer uma live numa viagem, responder aluno em viagem, isso pra gente é prazer. Inclusive, é o que a gente desenhou pra nossa vida. Né? O desenho da nossa vida é esse, viajar o ano inteiro e trabalhar de onde a gente estiver. E a gente construiu e está construindo isso. Mas a gente precisou se preparar, a gente precisou se transformar, a gente precisou pagar o preço e vamos continuar pagando o preço. Quando fala pagar o preço, parece que é uma coisa sofrida. Hoje a gente adora, né? A gente faz os nossos cursos, sai para jantar depois dos cursos, conhece um lugar novo, vive os nossos momentos de casais. O Rafael principalmente aprendeu a viver experiências fora do padrão que ele tinha. Isso tem a ver com Então ele teve o que eu que vou se passar, né, depois. Né? obrigar a viver experiências, né? Hoje eu tenho que segurar ele, porque ele que quer o melhor hotel, os melhores carros para nossa família, ele quer o melhor, ele entendeu que ele pode viver com o melhor, ele merece. É aquela virada de chave do merecimento. Eu sempre achei que eu merecia. Desde que eu nasci, ele não, né, amor? Não. Eu não achava, porque eu fui criado justamente nesse ambiente de escassez, né? Então, assim, para mim, tudo era difícil, né? Minha família era o básico do básico. Então, igual eu falei, o iogurte era o mais barato, eu só tinha um tênis, a minha calça da escola era de moletom, era escola pública, ia a pé para pegar o ônibus, para poder ir para a escola. Então, toda essa fase, né, de ter esse momento de dificuldade, que é uma coisa normal, não tem demérito nenhum em fazer isso. Só que aquilo me limitou muito, né? Então, quando a gente fala de merecimento, eu sempre achei que eu merecia muito pouco, né? Que para mim o básico já estava bom demais, não precisava ter mais que aquilo. E às vezes a gente se acomoda nessa zona de conforto, fala, puxa vida, não, tá bom aqui, tá, não, tá bom, tá, mas assim, por que não, né? Por que não viver Aquela história experiências diferentes?
Tá pagando as contas, não tô devendo ninguém, tá tudo certo. É, Isso é pensamento de é, mediocridade, gente. A gente entendeu isso depois, né? exatamente. E não é assim. Porque se a gente pode ter, né, ir mais longe, né, sonhar mais alto, né, agora a gente tem que buscar ferramentas para isso. E hoje existe, né, gente? Hoje com a internet, qualquer pessoa tem informação do que ela quiser pesquisar, ela coloca ali no Google, tem milhões de formas de aprender coisas de graça, né? Um livro para começar. Quando eu comecei lá em 2017, eu comecei do básico. Então, quando eu tive a ideia de, puxa vida, eu preciso começar a mudar alguma coisa. Então, eu precisava de uma autoajuda, né? Eu estava no fundo do poço, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de alguma coisa para me motivar, eu preciso de qualquer coisa para sair disso aqui. E ali eu comecei com os primeiros livros, né? Baratos, livro de R$ 20, R$ 30, né? E aquilo ali já dava uma ideia. Cada livro que lia marcava uma coisa, puxa vida, isso aqui, será que eu... E aí começar a testar as coisas. Então a gente está falando um monte de ideias aqui hoje, talvez algumas pessoas vão pensar assim, será que isso funciona? Né? A sugestão que eu queria deixar é comece a testar. Né? Então, por exemplo, quando você falou aquela questão de energia, muitas vezes, isso é bobagem, não quer dizer nada e tal, não sei o quê. Poxa, mas se a É pessoa mulher submissa, né? não, mas tá bom o relacionamento, tá funcionando perfeito, então ótimo. Se tá funcionando redondo, estão os Do dois jeito que felizes, tá tá. tudo maravilhoso, continua, não mexe. Agora, se tem alguma coisa ali que tá meio agarrado, tenta ver se não pode ser isso, ou se pode ser outra coisa também, mas às vezes está dentro de uma coisa que você menos imagina. Porque se fosse óbvio, fácil, a pessoa já tinha resolvido. Então, se ela está vivendo aquilo, né, tem uma frase pesada do Paulo Vieira, né, que a gente ouviu demais dela, que ele fala o seguinte, que cada um tem a vida que tolera, né? Então, assim, essa frase é muito dura. Quando eu vi isso, eu falei, puxa vida, porque comigo aconteceu isso de verdade. Porque enquanto eu tolerava até aquela vida difícil, meu carro tinha quase 200 mil quilômetros rodados, não tinha dinheiro para pagar a conta, eu fui tolerando, eu não fazia nada, eu ficava correndo atrás ali, mas assim, não saía daquilo ali. E fui levando aquilo muito tempo, né? Até que chegou um ponto que acho que foi Deus que fez com que acabasse aquela luz aquele dia para poder me dar esse estalo, porque ali chegou no ponto que eu não tolerei mais. Então, às vezes, as pessoas ficam sendo ajudadas, né? Eu tenho amigos próximos que ficam que o pai dá, né? Igual eu já tive essa ajuda lá no começo, né? Quem é ajudado não prospera. Então, a pessoa ficava ali com aquela mesquinharia ali, o Quem pai ajuda depende não numa coisa, prospera. o pai ajuda, um parente ajuda, sei lá, alguém que tem algum tipo de ajuda extra, a pessoa fica, aquilo ali vira uma muleta, né? A pessoa fica apoiando naquilo ali. Tem uma ajudinha aqui de R$ 500, aqui de R$ 100 ali, R$ 200 ali, e a pessoa ela não vai para frente por conta disso, porque ela fica apoiada naquela ali, aquilo ali leva ela para a zona de conforto. Então, quando a pessoa assume a responsabilidade, fala, puxa vida, eu não tolero mais isso aqui, eu vou fazer uma coisa que é temporária, né? Porque se você pensar assim, o primeiro esforço é o mais difícil, o sair da inércia, o começar a mudar é que é o mais É pesado, mas depois doído, é mas doído. depois O primeiro passo é pesado. Assim, quando investe o primeiro curso, eu lembro que o primeiro curso online que eu fiz foi tipo R$ 200. Puxa vida, mas R$ 200 num curso, pra que isso? Gastar dinheiro. Melhor gastar dinheiro sei lá, o final de semana. Né? Eu não gostava né? Não gastava com roupa, mas né? Gastava com qualquer coisa, né? Que era bobagem naquele momento, porque achava que aquilo era mais importante do que investir no conhecimento. Mas depois eu fui vendo que quanto mais eu investia em conhecimento, em treinamento, em crescer capacidade de várias formas, os primeiros foram, igual eu falei, a história que foi esse. Era coisa de graça no YouTube. Só que eu vi que o YouTube ele não ia a fundo. Ele só dava aquele e básico. é A gente tudo fica, muito quando a gente solto, começa né? Você não muito segue um solto. Aí você método, começa, você segue um, aí o cara te dá uma dica, aí você aplica aquilo aí. Você segue outro, aí depois você segue outro, e não tem um encadeamento, não continuam as coisas acontecendo. E aí você fica perdido, aí você vê que você ficou ali, melhorou um pouco, melhorou, mas você não consegue ir muito a fundo. Aí eu comecei a ter pessoas que eu comecei a gostar, confiar no que as pessoas falavam e seguir aqueles mentores. Ali sim foi a grande virada de chave que a vida começou realmente a deslanchar. Porque aí comecei a fazer, por exemplo, eu vi que eu precisava fazer um curso de gestão empresarial, porque eu não sabia gerir minha empresa da forma que mais eficiente poderia. Eu não gerava todos os resultados que eu poderia gerar, porque eu simplesmente eu não sabia. Eu não sabia como fazer. Aí eu fui no curso, fiquei lá 3 dias lá e voltei cheio de ideia. Eu falei, vou colocar isso aqui em prática. E aí a empresa foi para um outro nível. E assim foi passo a passo. Então, os primeiros foi esse caminho. Eram livros. Aí depois comecei a pagar os primeiros cursos. Eu lembro do primeiro, não esqueço desse primeiro de R$ 200. Foi um marco, puxa, 200, aquilo ali doeu, foi R$ 200. Será que esse cara vai valer a pena? Então, eu falei assim, mas tem 7 dias ali gratuitos,
na pior das hipóteses, eu assisto um pedaço ali, se não tiver bom, eu cancelo esse trem, né? E ali eu vi que começou a fazer sentido. Falei, não, o cara tá me ensinando aqui, é bacana. Esse cara não tem um outro curso mais avançado para eu poder continuar aprendendo com ele? Aí eu busquei um curso mais avançado, eu paguei um curso de R$ 500 dele. Aí depois paguei um de R$ 1.000, aí fui no curso presencial, né? Peguei o carro, fui lá em São Paulo, fiz aquele curso lá em São Paulo. E assim foi, né? Sabe o que eu penso? Assim, a gente acaba, um pouco de orgulho mesmo, achar que a gente já sabe, né? Eu mesma sempre fui essa sonhadora, sempre quis ser rica, sempre fui empreendedora. Então, quando eu era mais nova, meu pai, ao invés ele tinha um escritório que ele trabalhava, a família toda, ao invés dele pagar uma faxineira, eu pedi para ele me pagar, eu ia lá no final de semana e eu limpava o escritório dele para ter uma renda extra. Quando eu fui comprar meu primeiro celular na escola, eu fazia palha italiana. Eu pedi minha mãe, ela falou, não vou te dar o celular. Eu fiz palha italiana para vender na escola e comprei o meu primeiro celular. Sempre tive essa veia empreendedora, meu primeiro emprego foi cedo, sempre gostei de ter meu dinheiro, mas eu não sabia fazer gestão desse dinheiro, né? Eu ficava perdida. Então não adianta saber fazer o dinheiro, porque o dinheiro some. E foi até pouco tempo, né? Eu olhei, aí eu me mudei a minha forma de pensar, a minha mentalidade. Comecei a prosperar no meu negócio. Rafael falava, enquanto você não mudar a sua mentalidade, você não vai prosperar. Eu mudei, fui fazer esses cursos, treinamentos, prosperei meu negócio, ganhei um dinheirão e cadê o dinheiro? Aí um dia eu falei, amor, cadê o dinheiro? Aí ele somou minha conta, esse dinheiro entrou e eu não sei como que esse dinheiro saiu, gente. Entende? Então eu precisei o quê? Fazer mesmo, parar. Rafael aplicar em mim o método dele para eu conseguir, porque o meu perfil é um perfil gastador. O meu perfil, eu sei fazer dinheiro, mas eu não sabia reter o meu dinheiro. Eu não sabia investir. Então, a primeira meta que eu coloquei para virar essa chave foi a minha festa de 40 anos ano passado. Quem me segue aí, viu? Eu fiz um festão, contratei o cantor Paulo Ricardo. Era uma festa que era o sonho da minha vida. E eu falei, eu vou aprender a juntar dinheiro agora. E eu juntei o dinheiro com um propósito, né? E falei, eu não quero nada, né, dele. Assim, eu falei, vou fazer. Eu paguei essa festa. Até que o presente da banda foi um presente dele. A outra banda eu paguei tudo. Tudo, porque eu queria vencer isso. Eu queria olhar para mim e falar, eu consegui, né? Fazer o meu dinheiro valer uma coisa que é um sonho meu. E aí, a partir disso, foi um marco. Eu precisei passar por essa dor para poder virar essa chave na minha vida e realmente fazer o meu dinheiro render, investir, a doação, né? Fazer doações mensais, isso muda a nossa chave também. Então a gente tem projetos que a gente ajuda mensalmente, porque no início você vai doar, é doído, né? É 10%, 5 a 10% que você ganha. Então, assim, pra gente hoje é muito, mas a gente faz com prazer. A gente achava que ia fazer falta, né? A gente achava que, nossa, mas se eu doar 10% da minha renda, esse dinheiro vai faltar para outra coisa, né? Porque aí justamente é quando eu falei, né, que é o ponto que eu peguei muito durante muito tempo, que é a questão da mudança de mentalidade. E essa palavra, gente, é uma palavra que virou clichê, todo mundo fala disso, as pessoas acham que é bobagem, mas a forma de pensar pode ser mudada e ela faz toda a diferença nos resultados em qualquer área da vida. Então, se a pessoa pensa, ela tem uma estrutura de pensamento que ela aprendeu provavelmente na infância dela e ela continua levando aquilo para o resto da vida, aquilo ali vai levando ela àquela limitação. Então, quando a gente falou de ir para níveis melhores, então, meu caso, igual a gente falou, que é o oposto da Marina, eu precisei fazer uma série de exercícios. Então, muito do que a gente vive, algumas experiências hoje, são exercícios propositais e forçados, entre aspas, para justamente ter essas experiências, para que elas possam elevar a um nível mais alto. Então, tudo isso tem uma base por trás, isso não é por acaso. E aí algumas pessoas ficam julgando, e não estamos nem aí, né? Assim, deixa julgar, porque se as pessoas olham, para que isso? Precisa disso, não precisa daquilo. Tá, mas assim, quando a gente entende que a gente tem, dentro dessa organização, que é o método que eu vou ensinar, né? Justamente para cada objetivo, puxa vida, o dinheiro que tá para aquilo ali, ele já é para aquilo, porque eu já cumpri o resto todo. Né? Todos os outros pontos, eles já estão cumpridos, eles já estão organizados, já estão funcionando.
Então, ou seja, as despesas de casa já foram pagas, não tem nenhuma conta de luz atrasada, né? Isso não acontece, né? Graças a Deus há muito tempo. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa, quando você vê que você já tem. Quando você doa um dinheiro, você tem que entender qual que é a mensagem que está por trás daquilo. Tem um motivo muito forte por trás de você poder gerar mais dinheiro através daquilo, que muita gente subestima a potência disso. E por aí vai. Então, quando a gente faz um exercício de ir num lugar diferente, viver uma experiência diferente, aquilo ali também tem um porquê de estar acontecendo. E quando a gente separa uma parte da renda, que é o meu grande objetivo de vida principal, assim, com relação às finanças, né? Que é a questão de geração de renda através dos investimentos, que é o que eu falo muito no meu Instagram, né? De investir lá em ações, com foco em renda e tudo. Eu lembro que quando eu comecei, algumas pessoas, você nunca vai viver de dividendos, isso é ridículo, você cai 2 centavos da empresa e tal, não sei o quê. Né? Então, assim, a hora que eu vejo os resultados caindo hoje dos dividendos, você começa a entender, você fala, puxa vida, né? Se a gente quisesse, a gente já poderia estar nesse ponto. Então, assim, isso aí que as pessoas às vezes não entendem como é que funciona. Então, é muito da ideia que eu tinha muita dificuldade até de estar aqui me expondo na internet, por mais que eu fui professor de faculdade durante 6 anos, entendo essa matéria, né, totalmente de finanças, minha pós-graduação nessa área, minha formação, trabalho há quase 25 anos já que eu estudo sobre o tema e tudo, e às vezes ficava com esse receio de passar. E muito do que está acontecendo agora é você que está me puxando, né? A Marina que está me empurrando, Gente, na eu verdade. obriguei ele, tá? Eu tive que pôr minha energia toda pra cima pra ele fazer essa mentoria, porque isso transformou a nossa vida. Eu falei, você não pode guardar isso pra você. Aí ele, não sei, né? Porque vai ser uma mentoria com aulas ao vivo, aí esse negócio de se expor. Eu falei, é muito egoísmo seu não compartilhar o que salvou a nossa família. Então eu convenci ele literalmente. Então não sei se vai ter uma outra turma. Então aproveitem a fazer essa mentoria. Então vai ter uma aula gratuita dia 4, né, de março, pelo Zoom, uma aula fechada. O link está na bio dele de inscrição. Para quê? Essa aula ele vai explicar, né, os segredos da liberdade financeira que transformou a nossa vida, para então finalmente abrir as inscrições dessa mentoria que ele não queria, mas amor, ele tem que me agradecer, né? Porque assim, eu pensava muito nisso, porque aí eu entrei como é que eu falo assim, eu mesmo caí na armadilha que eu tinha lá atrás, que foi a zona de conforto, né? Porque eu pensava assim, puxa vida, né? A gente já tem hoje o rendimento que eu não precisaria estar me expondo, criando uma coisa e tal. Mas eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, é questão de ajudar, porque se outras pessoas não tivessem se disposto a me ajudar, eu não teria evoluído. Então, assim, outros mentores que eu tive nessa jornada, pessoas que se dispuseram a Que já escrever estão livro, lógico que eles. milionárias hoje. Se elas parassem, a gente não estaria aqui hoje, né? Exatamente, é lógico que eles ganharam por isso, é o trabalho deles e tudo, parte deles, outros talvez nem precisassem tanto mais, mas foram fontes de inspiração, são pessoas que acontece, às vezes a gente fica muito, às vezes as pessoas confundem, né? Até coloquei isso no Instagram hoje a respeito da humildade, né? Então, assim, o Abel Diniz, que é aquele grande empresário bilionário, né, que faleceu ontem, ele tinha uma mensagem muito interessante a respeito do termo humildade, né? Então as pessoas confundem. Então, pouco tempo atrás, aí quando a gente comprou a segunda Porsche nossa, aí alguém falou assim, ó, mas para que isso? Você está ostentando demais, vocês não são mais humildes. Aí a pessoa fala, puxa vida, mas o que tem a ver humildade com isso, né? Então as pessoas confundem voto de pobreza, a pessoa viver uma vida que não tem, passar dificuldade, como eu já passei lá atrás, com humildade. E não tem nada a ver. A pessoa humilde é a pessoa que está disposta a aprender, é a pessoa que entende que outras pessoas podem ajudar ela. Então, por exemplo, hoje, muito do progresso que a gente teve, né, foi justamente por isso. A gente tem um monte de pessoas que nos ajudam, né? A gente é grato a uma série de profissionais, cada um contribuiu com uma coisa no nosso avanço. Eu consigo listar aqui pelo menos talvez umas 30 pessoas diferentes que foram responsáveis pelo nosso crescimento. Não é nosso. A gente fez a nossa parte, pagamos o preço, mas foram com a ajuda dessas pessoas.
e é uma roda da abundância, né? Então, quando a gente consegue pagar uma pessoa para nos ajudar, essa pessoa gera dinheiro, que gera mais prosperidade, que gera mais renda para a gente, que gera para outra pessoa também. Então, assim, vai virando uma bola de neve positiva, né? Onde que todos crescem, né? E quando você fala isso, muitas pessoas pensam assim com mentalidade de escassez, né? Quando um ganha, O o outro tem outro está que perder. perdendo. E a gente não pensa nesse modelo, a gente pensa no modelo que a gente aprendeu, que é justamente esse. É para um ganhar, o outro não necessariamente precisa perder. É possível os dois ganharem ao mesmo tempo. Por mais que isso não soe, às vezes, tão comum, né, no dia a dia. As pessoas às vezes pensam numa competição muito acirrada, que um tem que tomar do outro, um tem que sacanear o outro. E muitas vezes não é assim. Né? As pessoas às vezes ficam acomodadas naquilo ali, às vezes trabalhando num emprego insatisfeitos, infelizes e tudo, mas não conseguem, às vezes, abrir uma janela e olhar para o lado e falar, puxa vida, o que me impede de me preparar para poder buscar uma oportunidade de emprego melhor, de repente começar a empreender, começar a buscar uma outra coisa, mas a pessoa fica ali sofrendo, né? Como eu já sofri muito tempo com o chefe, Porque né? Que eu aquilo ali achava que ficava me alimenta os sacaneando. vícios emocionais daquela pessoa, né? A gente hoje Exatamente. entende isso. Então a pessoa ela gosta de se submeter àquilo, ela acha que não gosta. Mas a partir do momento, tudo que você vive na sua vida hoje, você é o que você tolera porque alimenta os seus vícios emocionais, né? Vícios que alimentam aquelas sensações que você viveu na infância, que foram ruins, mas que isso é o que te alimenta. Então, quebrar isso é importante, né? Então, dar um passo de investir em conhecimento, dar um passo, fazer um exercício igual ele fez um dia, reservou um hotel 5 estrelas, ele precisava ir no hotel 5 estrelas, hospedar lá, dormir, para ele acabar com essa crença dele de não merecimento, de achar, pô, eu mereço ir, né? Então, ele precisou fazer esses exercícios ao longo do nosso processo para ele conseguir quebrar essas barreiras, essas crenças, né, que alimentavam esses vícios de emoções que ele né, carregou ao longo da vida dele. E eu também tenho os meus, né? Então a gente vai esse autoconhecimento, tudo palavra clichê, gente, mas é tudo que é mudança de mentalidade, é trabalhar o autoconhecimento, é isso que trouxe a gente aqui hoje, tá? Onde a gente conseguiu chegar e a gente não imagina onde a gente pode chegar, né? É algo assim muito grandioso que a gente quer construir e com pessoas, com a nossa equipe, né? Toda vez que a gente cresce, a nossa equipe cresce. Toda vez que a gente cresce, a gente contribui mais ainda com as doações lá na Casa das Flores, com as cestas básicas que a gente ajuda. Quanto mais a gente cresce, mais a gente alcança pessoas no nosso Instagram e muda vidas. Quantas mulheres já falaram, você mudou minha vida? Você mudou minha vida. Eu falei, gente, mas sabe, às vezes eu nem sei, às vezes é uma seguidora e eu mudei a vida. Então é um trabalho. E isso porque a gente se transformou, porque a gente está se transformando, é sem fim essa jornada. Então, se a gente tivesse parado, a gente não teria alcançado tudo isso, né? Tanto para o nosso bem da nossa família, quanto para as pessoas que a gente ajuda hoje. Exatamente. Então, assim, foi um grande desafio, né? Conseguir superar isso para poder estar aqui hoje, né? Justamente em função desse apoio, né? Então, eu tenho até que te agradecer por isso, porque realmente eu pensei muito antes de fazer, justamente porque eu fiquei nessa zona de conforto achando que ia tirar minha liberdade, porque a liberdade era um sonho que tinha lá atrás, né? Que eu tinha de ter essa liberdade de tempo. Então, assim, eu poder fazer sei lá, um personal 3 horas da tarde, tipo assim, poxa, isso para mim, aí a pessoa passa o horário de herdeiro e tal, porque isso encaixa dentro da minha rotina, né? É uma brincadeira e tal, mas foi uma construção, isso não caiu do céu, né? Isso não quer dizer que produz menos, porque trabalha de manhã cedo, trabalha de noite, trabalha outro horário, então tudo é ajustável, né, dentro dessa jornada. E aí começou a acontecer esse ponto, né? Então, quando a gente pensa de sair dessa zona de conforto, encarar um desafio desse, de ajudar as outras pessoas, no meu caso, dessa parte financeira, de ajudar a pessoa a entender, primeiro ela entender a mentalidade financeira dela, o modelo financeiro dela, para ela poder saber como se portar, quais exercícios práticos que ela pode fazer para conseguir pensar de forma diferente a respeito do dinheiro, das coisas mais básicas que as pessoas subestimam e por isso elas não têm resultados normalmente. A questão do gerenciamento financeiro, né, de toda a questão do modelo dos potes, que você ter a poder gastar, gente, acho que uma das maiores vitórias que existe é você ter um dinheiro
dentro da sua conta que você pode gastar sem culpa, porque ele já está destinado para aquele objetivo. Então aquilo não vai mudar absolutamente nada na sua vida, você pode gastar com o que você quiser dentro daquele valor que você separou para aquilo, porque aquilo já foi guardado, porque você já cumpriu os outros objetivos. É, e então ele vai tem muito ensinar disponível. casais a fazerem isso também, tá, gente? Como que faz com o casal? Como que acabou, as nossas brigas acabaram? Isso tudo vai ter dentro da mentoria dele. A questão de juntar o dinheiro, muitas pessoas têm resistência de como é um modelo de juntar o dinheiro e manter liberdade ao mesmo tempo, que eu acho que foi o revolução, foi o que mudou a nossa vida, né? Assim, foi realmente o grande divisor mais forte de todos relacionado a finanças, foi esse, de juntar o dinheiro e ao mesmo tempo ter aquele modelo de separação, né? Que funciona daquela forma, lá com aqueles percentuais. Então isso deu muita clareza, deu muita tranquilidade, né? Então, assim, ter uma estabilidade em relação a isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, dentro desse modelo, para poder finalizar, é relacionado à questão dos investimentos, né? Que foi o que eu levei muito tempo no Instagram, que eu comecei esse Instagram como um hobby pessoal, né? Para poder compartilhar ali algumas ideias do que eu estava aplicando. E hoje já tem 4 anos que eu estou lá divulgando algumas ideias. E eu vejo o tanto de resultado que eu tive, o resultado que eu gerei algumas pessoas que fizeram, que aplicaram o método específico da parte de investimentos, aonde que elas estão hoje, a renda passiva, né? A renda passiva, o que seria? É a renda que a gente consegue através dos investimentos, que não depende do nosso trabalho. Então, é a melhor coisa do mundo, você ter uma renda caindo mensalmente na sua conta, que não depende mais do seu trabalho. Aquilo ali já é fruto do que você plantou lá atrás, né? Então, você pode colher aquele complemento de renda. Isso foi um grande divisor. Então, é essas partes que a gente vai abordar daqui para frente, né? Maravilha. Então, ó, clica no link da bio do Rafael, inscreva-se, está colocando, divulgando um grupo de WhatsApp também, gente. É importante entrar nesse grupo, porque a aula vai ser no Zoom, é uma aula gratuita e o link dessa aula vai ser enviado dentro desse grupo. Então, quem se inscreveu e ainda não clicou, não entrou no grupo, ele está colocando todo dia nos stories, porque lá na bio a gente consegue colocar um link. Então, a gente está colocando agora que é o link do formulário, né? E aí vocês precisam entrar no grupo para poder receber o link e participar dessa aula, que vai ser um divisor de águas aí na vida de vocês. É isso aí. Então, assim, com essa live a gente espera ter dado alguns insights. Eu acho que se alguma coisa do que a gente falou hoje tiver feito sentido, porque a gente vê muito essa questão de, principalmente hoje, que é mais ligado à questão de casal, esses casais que estão passando por esse momento de um querer começar a ter o estalo, né? Um dos dois começar a querer sair da zona de conforto, começar a querer ir para um nível um pouco melhor, começar a crescer em alguma coisa. A sugestão que a gente pode dar do que funcionou para a gente, igual a gente falou, quem somos nós para colocar regra na vida de alguém, né? A gente não está aqui para poder falar nada, faz isso ou faz aquilo, mas a gente pode dar o nosso testemunho do que funcionou para a gente e talvez funcione para você. Se você já tentou de outras maneiras e não está tendo resultado, tente essa maneira de ir, né? Então, se uma das pessoas está mais forte, está mais motivada a começar, vai quem está mais forte e começa, porque depois o exemplo do outro, esse exemplo vai arrastar. A gente fala que talvez a melhor forma de ensinar as pessoas é o exemplo, não é falar que faz uma coisa e na prática fazer outra, é fazer mesmo. Então, os resultados, né? Dando fazer resultado. e ter os resultados. Então, assim, tem ou para a gente terminar, que tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu já vi, assim, que é assim, a gente não é quem a gente pensa que é, a gente não é quem as outras pessoas pensam que nós somos, mas nós somos os nossos resultados. Então, o que a gente é de verdade? O que eu sou de verdade? Eu sou os meus resultados em cada área. Então, se eu comer demais, beber demais e não fizer exercício, a minha barriga vai ser o resultado disso, né? Então, assim, a minha vida financeira é da mesma forma. Se eu ganhar pouco e gastar muito, a minha conta bancária vai ser fruto disso. Então, tudo isso está ligado. Tudo é resultado daquilo que a gente planta, do que a gente vem plantando. Então, que isso sirva, né, para, se a gente tiver de alguma forma contribuído com isso, a gente já cumpriu o nosso papel aqui hoje, né, Marina? Justamente inspirar algumas pessoas, alguns casais, né? A gente tem alguns contatos mais próximos que nos pediram isso, né? Que nos conhece pessoalmente, que sabe que tudo que a gente está contando aqui é a verdade, né? A gente viveu isso de verdade, muitos testemunharam fases da nossa vida e a gente quer deixar justamente isso, para que, se alguém tiver mais forte, que o outro venha atrás. Né? Então, assim, não tenha medo de querer progredir, não tem erro, né? Porque acho que isso está muito na cultura do brasileiro, se nivelar por baixo, né? O outro começa a destacar, a pessoa já começa a ficar meio, poxa, o que esse cara está fazendo? Será que ele está roubando? Será que ele está sacaneando alguém? Será que ele está explorando alguém? Né? Tem muito isso da cultura do brasileiro. Só para fechar, eu lembrei de uma coisa muito importante, né? Que fez muita diferença na nossa vida, gente. O meio.
tá? O ambiente é soberano. Então, a gente precisou se afastar de algumas pessoas, a gente precisou seguir um caminho até um pouco solitário para a gente tirar, né, aquele meio, porque a gente vivia num meio que puxava a gente pro lugar que a gente queria sair, né? Então, o ambiente, as pessoas, isso faz muita diferença. Então, fica aí de dica. Eu não vou aprofundar nisso muito, mas nós tivemos uma virada muito grande quando a gente se conectou com pessoas que estão onde a gente quer chegar. E uma coisa até dessa conexão, só para a gente finalizar, parte dessa conexão que eu atribuo foi através da internet. Então, eu selecionei muito bem as pessoas que eu ia seguir na internet, as pessoas que eu passei a confiar que tinham sucesso em alguma das áreas que eu queria ter sucesso. Então, se eu queria melhorar meu corpo, eu queria comecei a seguir algumas pessoas de fitness que eu achava que tinham bons resultados, que tinham uma forma didática de ensinar. Se eu queria ter resultados na área financeira, eu busquei pessoas que tinham sucesso financeiro na área de investimentos, na área de inteligência emocional, na área de gestão empresarial, né? Então, essas pessoas com esses pensamentos foram nos dando as ferramentas. E, obviamente, nesse processo eu fui investindo, né, em alguns cursos dessas pessoas que foram elevando esse nível, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, às vezes, a gente tem essa seleção. E muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de me dedicar e tal, não sei o quê. E o que eu fazia muito na prática é fone de ouvido, na época era fone de fio, não tinha fone sem fio nem nada, e o tempo todo eu estava de fone de ouvido. Então, tipo assim, eu estava fazendo uma caminhada, eu ia buscar o menino na escola, qualquer coisa que eu fizesse, eu sempre estava ouvindo alguma coisa, porque era uma forma que eu tinha de aprender para poder conciliar o tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha. Então, na hora que eu ia para Belo Horizonte de carro, eu ficava 1 hora no trânsito, ao invés de eu ficar escutando música, lógico, tem dia que você está cansado, você quer escutar uma música e relaxar, tudo bem, mas na maioria dos dias eu estava ouvindo um podcast, eu estava ouvindo uma aula, eu estava ouvindo um vídeo no YouTube que fosse me acrescentar. Então, eu usava esses tempos de aprendizado de coisas que realmente iriam acrescentar na minha vida. Então, foram a soma de pequenas coisas que foram construindo uma grande mudança. E o interessante, assim, para a gente finalizar, que isso é acessível a qualquer pessoa, né? Então, a gente tem muito lema que se uma pessoa consegue, qualquer pessoa consegue, né? O que a gente está fazendo, o que a gente quer inspirar outras pessoas, que é acessível a qualquer pessoa que queira fazer, né? Então, se a pessoa acreditar que pode, se ela começa por um ponto, qualquer pessoa pode conseguir ir talvez muito mais longe, né, do que a gente está caminhando aqui. Isso aí, amor. Ó, gente, obrigada pela presença. Espero que a gente tenha contribuído com a vida de vocês. E não deixem de clicar no link da Bíblia do Rafael para participar da aula gratuita. Que a mentoria vai abrir graças a... Né, amor? Eu falei, vai fazer sim, porque eles merecem. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Abraço aí. Até mais. Tchau, tchau.